Alta velocidade dos veículos na marginal do Contorno Norte, em Maringá, está tirando o sossego de moradores de bairros próximos. Vários acidentes já foram registrados ali naquela via. E existe o medo de que, se nada for feito, outros tantos ainda possam acontecer. A placa é de 40 km por hora, mas nem sempre essa é a velocidade em que os carros trafegam por aqui. Estamos na marginal do Contorno Norte, vias importantes para bairros que ficam ao lado do contorno. As marginais se tornaram uma dor de cabeça por conta do excesso de velocidade de carros, motos e caminhões. Quem mora próximo reclama. Principalmente final de semana, e os motoqueiros, eles empenham uma grande velocidade aí, apostando até racha de vez em quando. Já aconteceu diversos acidentes e aqui próximo de cá já teve até óbito e tal. Em alguns bairros, as marginais ganham um movimento de pista principal, com o vai e vem permanente de veículos. Em boa parte dos trechos, pista é estreita e é proibido ultrapassar. Mesmo assim, tem motorista que se arrisca. Em outros locais, a sinalização está encoberta. Neste caso aqui, mal dá para ver a placa. Vários trechos aqui do Contorno Norte são formados por longas baixadas. E aí, sem nenhum tipo de controle de velocidade, motoristas mais apressados acabam abusando do acelerador. O resultado disso, acidentes que podem ser graves. O jornalismo da Rede Massa já mostrou muitas vezes acidentes graves, com pessoas feridas e mortas nas marginais do contorno, como este acidente registrado em maio deste ano. Uma pessoa morreu e outras 3 ficaram feridas na batida entre um carro e um caminhão. O motorista do caminhão disse que estava parado, descansando na marginal do contorno, quando o condutor do Celta perdeu o controle e bateu violentamente na traseira do veículo. O passageiro da frente não resistiu aos ferimentos. Todos que estavam no carro voltavam do trabalho. Segundo autoridades de trânsito, a alta velocidade e a desatenção no trânsito estão entre as principais causas de colisões graves, inclusive aqui. Para quem passa pelas marginais do contorno, a instalação de radares e lombadas seria necessária para barrar os apressados. Porque é uma área residencial, né? Pode passar qualquer coisa, cachorro, criança, velho. O ideal seria a lombada mesmo. Então vamos até a Avenida São João Tadeu, no cruzamento com a marginal do Contorno Norte, no conjunto Copacabana, aqui em Maringá, onde está a repórter Aline Ribeiro. Aline, bem próximo aí do local onde você está, é um dos pontos onde os motoristas simplesmente aceleram, é uma baixada e uma descida, aceleram, não respeitam o limite de velocidade, né? Oi, Sandro, Roberta, boa tarde a vocês. Para todo mundo que está acompanhando o Tribuna, é isso mesmo, aqui é um dos locais que o William acabou mostrando aí na reportagem, né? E a gente pode perceber que é bem movimentado, o pessoal conta muito com essa via, né? Participando aqui com a gente, Gilberto Purpo, secretário de Mobilidade Urbana aqui do município. Purpo, você estava me explicando, Sandro, Roberta, que, na verdade, esse trecho aqui, ele é um pouco mais complicado do que a gente possa imaginar, né? O que tem aqui nesse contexto, né? O que vocês podem fazer aqui para tentar melhorar, né? Nesse sentido de velocidade, de também faixas, placas. O que pode ser feito aqui, Purpo? Em primeiro lugar, o excesso de velocidade não é exclusivo dessas vias aqui do Contorno Norte. O excesso de velocidade ocorre na cidade toda. Isso é uma característica do maringaense, né? Nós temos lá na Secretaria mais de 1000 pedidos de lombadas e redutores de velocidade, né? Só que aqui nós temos um problema um pouco mais grave. Tanto a marginal, que é a Rodolfo Crem, como a Almerinda Coelho, são rodovias federais. As marginais fazem parte do Contorno Norte e é uma propriedade federal. Nós temos um convênio com o DENIT, onde a gente pode fazer a sinalização e a manutenção dessas pistas, mas esse convênio vai ter que ser revisto, porque, na minha opinião, tem uma série de fatos ali que tem que ser melhor esclarecidos. E tem um problema de ordem prática também. Por que a gente não consegue sinalizar a Rodolfo Crem e a Almerinda Coelho? Porque são pistas de apenas 8 metros. Para sinalizar corretamente, para que te evite acidentes, nós temos ou que proibir o estacionamento de um lado e dividir a pista ao meio, dando 2 pistas de 4 metros, ou então nós temos que transformar as 2 marginais em mão única. É a única maneira de sinalizar corretamente. Porém, nós nunca tivemos retorno da comunidade em escolher uma das 2 opções. Os comerciantes são contra tirar o estacionamento e também são contra fazer essas pistas de mão única. Então, a gente fica impossibilitado de fazer melhorias nessa via.
Então, só para a gente ilustrar, vou pedir para o Edilson mostrar para a gente lá do outro lado, tem alguns comércios, Sandro, Roberta. E aí a gente pode ver lá na frente que eles utilizam muito ali para estacionar. Então, teria que tirar ou virar mão única. Exatamente, para sinalizar corretamente, para evitar os acidentes, se a prefeitura não ser responsabilizada por uma sinalização incorreta que provoca acidentes, nós só temos essas duas opções. Ou tiramos o estacionamento das duas vias de ponta a ponta do contorno norte, ou transformamos as duas vias em mão única, uma indo e uma voltando. E por em relação a esses moradores que passaram para a gente, né, em relação a essa velocidade alta que é percebida aqui, principalmente nas baixadas, é possível uma ação dos agentes de trânsito nesse ponto ou não, por conta dessa burocracia que é uma rodovia, que é federal, né? Justamente por ela ser federal, a gente não pode aplicar multas aqui. Os agentes de trânsito estão proibidos, porque não existe um convênio para repasse dessas multas, enfim, é a burocracia. Nós já contactamos a Polícia Rodoviária Federal, teremos uma reunião hoje à tarde com o delegado do Espaciário e também já contatamos o superintendente do DENIT, o Beluzi, para a gente esclarecer de forma definitiva o que a prefeitura pode ou não fazer aqui no contorno norte. Então, por exemplo, também sinalização, placas, a gente vê ali no chão tá mais apagado, né? Essa sinalização. Vocês também não sabem se podem de fato mexer ainda nisso? A gente pode manter o que existe aí. Agora, essa decisão de colocar mão única ou tirar o estacionamento, nós vamos ter que fazer em conjunto com a PRF e também com o DENIT para chegar num acordo. Tem alguns pontos que a gente mostrou na reportagem que o mato acaba encobrindo essas placas. O mato é a prefeitura que acaba cortando. Como que é essa relação também? Vocês podem pedir para eles fazerem a roçada, para ficar mais visível? Como que funciona? Também existe uma divisão de responsabilidades, né? Do guarda-reio para cá é da prefeitura, do guarda-reio para lá é do DENIT, né? Então precisa ver caso a caso, onde é que tem esse mato crescendo, mas isso é o problema mais fácil de resolver. A gente vê também, sabe que está tendo a duplicação dos viadutos, né? Isso também requer uma atenção redobrada do motorista. Sem dúvida nenhuma. Esse trecho aqui da São Judas Tadeu até a Avenida Cacogal está interditado, né? Os motoristas têm que dar a volta nas quadras, mas os viadutos estão bastante adiantados. Terminando da Cacogal, eles já vêm para esse aqui da São Judas Tadeu. Então, o que a gente pode prometer para os moradores aqui, por aqui que vocês estão vendo, vocês estão em conversa, para ver de fato o que pode ser feito? Isso, exatamente. Já provocamos essa reunião com a PRF e com o DENIT para a gente esclarecer esses pontos que estão em dúvida e a partir dessas definições a gente pode então sinalizar. E temos que ter o retorno da sociedade, ela vai ter que escolher ou a mão única ou a eliminação de estacionamento. Legal. Roberta, Sandro, você tem algum questionamento para o secretário? Olha, Aline, a gente tem 1 milhão de questionamentos aí, até em função disso que o Beto Púrpura passou para a gente. Primeiro, boa tarde, secretário, obrigado pela presença aqui na Tribuna da Massa. Esse contorno, na verdade, é um rolo danado, é confusão para cima de confusão. Primeiro é viaduto Perneta, agora está sendo duplicado, graças a Deus. E a gente vê, então, secretário, que a prefeitura fica meio de mãos atadas para tentar coibir o excesso de velocidade aí na marginal, é isso? Exatamente. As lombadas estão praticamente proibidas de serem instaladas. A gente só pode instalar lombada em um ponto único onde tem um alto índice de acidentes, coisa que a gente não vê aqui no contorno norte. Os acidentes são espaçados, não existe um ponto crítico. Então não há como pôr uma lombada num local que não tenha muitos acidentes, porque já temos uma ação no Ministério Público que nos proíbe disso, né? A colocação de radares seria até possível, desde que se esclareça a competência da via, né? A competência da via hoje ela é duvidosa, a gente não sabe se é federal, se a gente pode mesmo colocar os radares ou não. A gente toma como base o convênio da Avenida Colombo, que foi muito complicado de fazer, muito moroso, e a mesma coisa deve acontecer aqui na definição de quem é a competência para fiscalizar essas duas vias. Na verdade, né, secretário, demorou anos ali para Colombo entrar também nesse sentido para colocar os radares lá. Então, aqui é uma via muito parecida. Exatamente. A gente vai ter que replicar aquele convênio que existe na Colombo para essas duas vias marginais aqui do contorno norte. Sandro, Roberto. Secretário, então dá para dizer que marginal do contorno aí não tem pai nem mãe, é isso? Na realidade tem uma frase que diz: cachorro que tem 2 donos morre de fome, né? Mas a gente vai procurar esclarecer isso o mais rápido possível, tanto com a Polícia Rodoviária Federal, a gente estamos em contato, e com o DENIT também, para definir essa situação. Ok, mais algum questionamento? Enquanto essa reunião não acontece, é possível pelo menos reforçar a sinalização? A gente pode ver logo aí atrás do senhor, a sinalização no asfalto está bem apagada ali, né? É possível, pelo menos, esse tipo de trabalho ser feito pelo município nessa questão da sinalização para os motoristas, para facilitar um pouquinho a vida e, claro, né, para que eles respeitem aí o limite de velocidade?
Sem dúvida nenhuma, isso pode ser refeito. Eu só vou pegar o prazo para o início das obras aqui neste viaduto aqui, porque em breve as obras devem começar aqui também. Então, se for demorar mais alguns meses, a gente pode vir fazer toda a repintura do cruzamento. Agora, se for começar a semana que vem, por exemplo, aí já não vale a pena investir aqui, porque o trecho vai ser interditado para a duplicação de viaduto. Certo. Ok, muito obrigada, Gilberto. E pelo que a gente vê também, o asfalto está bem ruim ali, hein? Tem trechos aí que o asfalto está numa situação bem complicadinha mesmo. E a gente vai continuar acompanhando, vai ficar de olho para deixar tudo certinho aí para os motoristas, o trânsito tranquilo. Agradecer aí ao secretário de Mobilidade Urbana, Gilberto Pur, porque atendeu a nossa equipe, foi até o local, conversou com a gente ao vivo, deu a explicação e agora, lógico, a gente já está anotando na nossa agenda para essa reunião com a PRF assim que sair. A gente vai cobrar. Cobrar, lógico, porque não dá para deixar, é uma via super movimentada, a marginal do contorno norte em toda a extensão dela, seja de um lado ou do outro, é um movimento terrível de carros e precisa ter sinalização, precisa ter respeito, precisa ter controle, porque a reportagem do William mostrou, acidentes acontecem, pessoas perderam a vida aí na marginal do contorno, então tem que ter essa definição, quem é o pai, quem é a mãe, quem vai mandar, quem vai fazer, enfim, alguém tem que assumir a responsabilidade. A gente vai acompanhar, vai esperar sim essa reunião entre o município e a Polícia Rodoviária Federal para definir o que vai ser feito, que tenha uma solução, porque do jeito que está, não pode continuar. A gente precisa ter a marginal do contorno de um jeito, pelo menos, né? Pelo menos com sinalização. Então vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Aqui no Tribuna da Massa a gente cobra sim. E para os moradores também que moram ali na região é complicado, eles estão reclamando e não é para menos. E você que vai andar, vai passar pela marginal do contorno norte, pelo amor de Deus, respeite a sinalização assim que for restabelecida, né? Respeite o limite de velocidade. Tem uma baixada, mas não significa que você pode sentar o pé no acelerador. Vai causar um acidente, de repente você pode perder a sua vida, de repente você pode tirar a vida de outra pessoa. Vamos ter consciência, vamos dirigir com prudência, com responsabilidade, não só na marginal do contorno, mas em todas as vias, avenidas, ruas de Maringá, porque é isso que a gente precisa, motoristas responsáveis.